Bem, chegou o momento da gente ser um pouco mais teórico agora, usar a nomenclatura mais certa, que cai em prova e se vê na contabilidade. Então, não vou mais chamar o ativo aqui de coisas, dizer que são as coisas que a empresa tem. Não, vou dizer que o ativo são os bens e os direitos que a empresa tem, tá? Tá, e o que é um direito? Um direito, pessoal, a empresa tem o direito de usar tudo o que for dela, entendeu? Então, de uma maneira ampla é isso. A empresa tem direito de usar o que for dela. Então tudo é direito? É o seguinte, o direito, de certa forma, pensa, tenta entender, tá? Ela é mais ampla do que o ativo. Então, todo todo o ativo é um direito da empresa. Se a empresa tem um ativo, a empresa tem direito sobre esse ativo, né? Então, todo ativo é um direito. Só que nem todo direito é um ativo. Por exemplo, a empresa tem alguns outros direitos que não são ativos. A empresa tem o direito de utilizar ali o respirar um ar puro e saudável? Tá, pode ter esse direito, mas isso vai ser um ativo da empresa? Não, isso não é um ativo. Então, todo ativo é um direito, mas nem todo direito é um ativo. Ok. Então, vamos definir direito, na verdade, como um recurso econômico presente. Como assim recurso econômico presente? É um recurso, é uma coisa que serve para alguma coisa, né? Econômico, que eu posso dizer um valor ali econômico, ou pelo menos tem um potencial de gerar benefícios econômicos. Por exemplo, eu tenho uma patente. Uma patente, o fato de eu ter a patente, isso me dá o potencial de eu desenvolver coisas em cima dessa patente. Então, um recurso econômico seria o quê? Seria um direito com potencial de gerar recurso econômico. Tá, presente. Como assim presente? Presente quer dizer que isso está presente. Isso não é uma coisa passada, não é uma coisa futura, é uma coisa presente. Está ali na empresa agora. Só que isso só está na empresa agora porque decorreu de evento passado. Então, uma definição de ativo seria ó, recurso econômico presente controlado pela entidade. Como assim controlado? A empresa tem que controlar. Ela pode não ser a dona, mas ela controla. Então, se eu controlar algum recurso, como assim? Eu tenho uma máquina que está incomodado. A máquina não é minha, mas eu que controlo. Então, é um ativo. Tá, então recurso econômico presente, está ali na empresa agora, é controlado por mim, controlado pela entidade, como resultado de um evento passado. Ou seja, não é no futuro essa máquina vai chegar para mim, não. Ela já está lá e já está tudo certinho. O evento passado que colocou ela ali. Ok. Então, isso são ativos. Já os direitos, que o ativo é formado por bens e direitos, os direitos eu posso conceituar ali, posso dividir, na verdade, os direitos em bens reais e bens pessoais. Então, perceba que um bem também é um direito, né? Tá, então vamos lá. Bem real, o que é um bem real? Um bem real são os bens de modo geral, aquela coisa mais relacionada às coisas e não às pessoas. Como assim? Se eu pensar nos bens pessoais, fica mais fácil. O que é um bem pessoal? Um bem pessoal é um bem relacionado a uma pessoa, por exemplo, uma dívida. Uma pessoa me deve, sei lá, uma entidade me deve. Então, os bens pessoais são aqueles negócios jurídicos que são celebrados com terceiro. Logo, por eliminação, se é um bem ali, por exemplo, um carro está ali um bem, é uma coisa, não foi celebrado com terceiro. Não é, se fosse uma dívida a receber, entendeu? Não é uma dívida que eu estou devendo, é a receber. No caso, é um bem. Isso seria um direito, no caso, pessoal, porque é a receber de alguém. Pessoal, estou conceituando aqui, a gente vai fazer exemplos, exercícios, focando em cada definição dessa aí, tá? Mas para você conhecer, para você ir habituando né, o ouvido e entender o que eu estou falando. Então vamos lá, a gente conceitua aqui ativo. Se ativo é um recurso econômico que eu tenho ali, um recurso econômico presente controlado pela entidade, um passivo não. Um passivo eu falei é uma dívida, né? Só que como que eu falo isso? É uma obrigação presente, ou seja, eu tenho uma obrigação agora de quê? De transferir um recurso econômico. É uma forma bonita de falar dívida, o quê? Obrigação presente de transferir um recurso econômico. Isso como resultado de um evento passado. Ou seja, não é uma dívida que eu vou ter no futuro. É uma dívida que eu tenho, porque é uma obrigação presente, só que essa dívida foi gerada no passado. Então, a obrigação presente de transferir recurso econômico resultado de um evento passado. Então, foi quando o evento passado, naquele momento que eu assinei a dívida lá, é o momento passado. Só que a obrigação de pagar essa dívida é presente, entendeu? Não confundir esse presente e passado da dívida. A dívida é presente, ela existe. Só que ela existe porque no passado eu celebrei essa dívida, né? O interessante, pessoal, é que daí o passivo é isso, só que o passivo, essa obrigação de presente, de transferir recurso econômico, ela não precisa necessariamente ser formal. Ela pode ser presumida. Como assim? Sabe quando você presume que uma coisa deve acontecer, que uma coisa existe? Quando você vai lá comprar o carro
E daí você já sabe que todo mundo oferece 1 ano de garantia. Só que aquele fornecedor teu, ele anunciou lá na televisão que ele ofereceu 3 anos de garantia. Então, pessoal, ele não registrou, não está escrito ali no teu contrato que você tem 3 anos. Mas todo mundo sabe, está presumido já que seriam 3 anos. Então, para aquele revendedor ali, ele prometeu 3 anos, a dívida para ele, no caso de possível dívida com ele ali, são de 3 anos. Então, o passivo pode ser presumido? Pode. O PL, vamos lá, a definição formal dele é o quê? É a participação residual nos ativos da entidade após a dedução de todos os passivos. Desde, é claro, que seja positivo, porque se eu tiver mais passivo que ativo, eu vou ficar com o PL negativo. Ah, pode acontecer isso? Pode, a gente vai chegar nessas situações depois. PL, participação residual no ativo, ou seja, o que sobra do ativo depois que eu pago todo o passivo. Se for positivo. Então, se eu tenho 10 aqui, eu tenho 8 aqui, vai sobrar 2. Então, o PL é 2. Essa é a definição formal de PL. Tá. E a gente falou bastante de conta, conta caixa, conta fornecedor, conta capital social. O que são contas, na verdade? Uma definição para conta. Conta é um título, é um nome, né, que a gente usa para designar o quê? Se for do ativo, um bem, um direito, uma obrigação, uma despesa, uma receita. Então é isso, é só para você saber. Então é um título que você usa para designar, para você dar nome a essas coisas que acontecem aqui no grupo, a caixa, a fornecedores, despesa com venda, alguma coisa assim. Então, uma coisa que você pode entender das contas, por exemplo, conta caixa, conta fornecedor, é que as contas elas são utilizadas, elas podem servir para registrar fatos de igual natureza. É você o quê? É o seguinte, por exemplo, conta caixa. Sempre que entrar, sai dinheiro, você registra na conta caixa. Ah, fornecedores. Sempre que você pagar ou dever um fornecedor, você registra na conta fornecedor. Você está registrando os fatos dentro dessas contas e a natureza dessas contas nesse sentido aqui é isso, é registrar o que você propõe ali. Fornecedor significa dívida com fornecedor. Caixa significa dinheiro em caixa. Capital social significa o valor prometido pelos sócios. E assim vai, cada um tem seu significado. Tá, essas aqui são as contas patrimoniais e a gente tem aqui as contas de despesa e receita, que são as contas de resultado. Algumas características delas. Aqui, as contas patrimoniais. Elas são permanentes, né, que eu não encerro, ao passo que essas aqui são transitórias. Depois que eu apurei o lucro ou prejuízo, eu jogo para as contas patrimoniais e essas receitas e despesas aqui são zeradas. Portanto, essas aqui são ditas dinâmicas e essas aqui estáveis, perenes, permanentes. E para que servem as contas patrimoniais? Elas servem para controlar e apurar o patrimônio. Então, para eu controlar, eu tenho controle e eu tenho a apuração, porque eu estou toda hora vendo o tamanho aqui do PL, porque depois tem uma série de métricas que eu consigo ver, esse ativo aqui é 2 vezes, não, esse passivo aqui é 2 vezes o PL, então a empresa está assim assado, o ideal é que seja menos ou mais. Tem essas métricas aqui que as pessoas usam para avaliar a empresa, tá? Então, para eu controlar e apurar o patrimônio, eu uso essas contas patrimoniais. Então, ela vai registrar o quê? Bens, direitos, obrigações e a situação líquida. Então, se ela é permanente, ela vai acumular de um período para o outro. Ou seja, eu fiz o balanço lá, ela continua. Ela não é zerada. Já as contas de resultado, ela serve para quê? Ela serve para apurar o resultado econômico aqui. Eu vejo se eu tive ganho, faço os ganhos e as perdas e vejo se eu tive lucro ou prejuízo, né? Então, ela dura um exercício social. Na hora que eu apurei o balanço, eu elimino aqui as despesas e receitas daquele período. E um fato muito importante dessas contas aqui, que eu ainda não mencionei e vou falar um capítulo específico para ela, é que elas são contas que utilizam o fator gerador como critério para registrar essas despesas e receita, e não o recebimento. Eu vou explicar isso com calma. Mais importante, isso daqui vai de encontro com o regime de competência. Tem também as contas retificadoras, que você já viu ali uma lá, que é capital social integralizar, que ela acompanha uma conta principal, né? No caso, o capital social integralizar acompanha a capital social, e ela funciona no modo oposto. Se capital social aumenta com crédito, a outra vai aumentar com débito. Uma vai anular a outra. Então, a gente fala que ela tem a natureza inversa do grupo ao qual ela pertence. Então, se ela pertence ao grupo aqui do PL,
uma retificadora do PL, as contas do PL aumentam com crédito. Uma retificadora do PL vai aumentar com débito. Isso uma forma de dizer isso é falar que elas têm a natureza inversa do grupo a qual elas pertencem. E quando eu faço aquele movimento de apurar se teve lucro ou prejuízo, eu pego, jogo isso para cá, isso aqui se chama balanço patrimonial, pessoal. Estou fazendo aqui o balanço patrimonial. Eu estou reequilibrando tudo, estou vendo quanto teve de despesa, de receita, se teve lucro ou prejuízo, jogo para cá. Isso daqui eu vou representar, a gente fala que a gente representa esse balanço patrimonial, ele serve para representar qualitativamente e quantitativamente a situação financeira e patrimonial. Financeira porque vem do dinheiro daqui e patrimonial porque esse aqui é o patrimônio. Então, financeira mais patrimonial. E por que qualitativamente e quantitativamente? O que é isso? É que qualitativamente significa, eu tenho aqui a conta caixa, a conta terrenos. Esses são os nomes da qualidade. Isso aqui, quando eu coloco o nome, eu estou falando de qualidade, porque muda a qualidade da coisa. Aqui também, ou aqui. Agora, quando eu falo dos valores, eu estou falando da quantidade. Então, sempre que eu alterar tanto o nome quanto o valor, eu tenho que registrar. Então, o balanço patrimonial ele representa qualitativamente e quantitativamente a posição financeira e patrimonial da empresa, tá? Mas isso, igual eu falei, depois que eu fiz e passei para cá. Então, é no momento estático, é uma foto, ele foi naquele momento, porque no dia seguinte, isso aqui já vai começar a ter novas despesas, novas receitas que não vão estar refletidas aqui ainda, então ele já se perdeu. Portanto, balanço patrimonial, ele seria aqui, representa qualitativamente e quantitativamente a posição financeira e patrimonial da entidade em data estática, numa data fixa, só naquele dia. Tá? Agora, só uma questão aqui, voltando na questão dos bens aqui do ativo, pode ter uma classificação que é quanto à sua materialidade. Ele pode ser classificado em tangível ou intangível. Tangível também posso dizer que é corpóreo, e intangível incorpóreo. Ou também posso falar que tangível é material e intangível é imaterial. Ah, como assim? Por exemplo, uma patente. Uma patente é uma coisa que não é tangível, eu não consigo ver a coisa, né? Então ela é intangível, ela é incorpórea, é imaterial. Já o terreno, por exemplo, ou o carro é um bem que ele é material, eu consigo lá ver, pegar, sentir. Bem, pessoal, sei que se algum conceito aqui ficou ainda meio perdido, meio vago, isso faz parte, porque a gente vai construindo, 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 e quando você se der conta, você já tem tudo isso solidificado na cabeça. Eu estou tentando aqui medindo as palavras para não falar nada muito complicado para vocês, para não confundir. Mas imagino que até agora esteja tranquilo. Se você entendeu aqui 80% já tá bom, tá?